A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para o programa História e Geografia Bíblica. Nós estamos nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Já passamos por algumas cartas e hoje iniciaremos Carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é uma das mais importantes, consideradas das mais importantes, ou seja, ou a mais importante. Nós não podemos considerar isso porque toda palavra ela é importante, Mas historiadores, teólogos, grandes servos no passado valorizavam muito a carta de Paulo aos Romanos porque ela tem um histórico completo do plano de salvação. Ela fala sobre a fé, fala sobre a graça, ela é uma carta muito completa. O professor Vinícius, que está aqui presente, até quero dar paz e Senhor para o professor Vinícius, vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Pastor Antônio Carlos, aqui presente, Pai do Senhor, também vai falar muito daqui a pouco sobre essa carta. Eu vou ler um texto que está em Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Isso é uma profecia lá do profeta Abacuque, está lá em Abacuque 2:4, que diz que o justo viverá pela fé. Mas antes de passar aqui para os companheiros, eu gostaria de falar um pouco sobre Roma, essa cidade onde Paulo envia uma carta. Paulo não tinha ido nenhuma vez em Roma ainda, O professor Vinícius vai falar daqui a pouco. Ele estava em Corinto, E ali ele escreve a carta. E ele não tinha ido em Roma. Mas eu queria falar sobre Roma, Quem ainda não foi em Roma, eu queria deixar aqui essa sugestão. É uma das cidades mais baratas de ir hoje, na Europa. Tem até voo direto aí do Brasil para lá. Então se consegue fácil ir, não é caro. E ali Roma tem um concentrado de ruínas históricas muito importantes, Ali o Coliseu, na frente do Coliseu tem o Monte Palatino, onde tem o Fórum Romano, ali tem 3 arcos ali muito importantes, O Arco de Constantino, o Arco de Tito, o Arco de Séptimo Severo, tem ali a prisão de Paulo, que lá está Pedro e Paulo, mas nós já falamos aqui sobre isso, não há nenhuma referência bíblica que Pedro teve em Roma. Então, assim, não há uma fonte primária que confirme a ida de Pedro em Roma. Então, aquela placa que tem lá na prisão Mamertina, lá em Roma, é uma placa um pouco suspeita, porque lá diz que é a prisão de Pedro e Paulo. Agora, que a prisão ali foi de Paulo, isso é certeza. Ali em Roma também tem o Circo Máximo, fica ali do lado do Monte Palatino, que era um local de competições, Nós temos aí muitas imagens dessa região. Então, Roma era uma cidade, sempre foi uma cidade muito importante, desde o período do Senhor Jesus até os nossos dias. Então, Roma é uma cidade histórica, muito importante. Mas nós vamos falar, então, da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou começar aqui com o professor Vinícius e eu queria fazer uma pergunta para o professor Vinícius. Eu vou colocar ele aqui já nós não combinamos essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta. Professor Vinícius, Paulo, quando escreveu para os romanos, ele não tinha ido lá ainda. E para quem que ele escreveu? Quem é que
teve em Roma, né? Paulo não teve, Paulo não tinha estado ainda, Pedro nunca foi, pelo que nós temos estudado, mas quem que lançou essa semente em Roma? Se já tinha uma igreja estruturada ali. É uma pergunta, não é, audaciosa, mas nada melhor do que recorrermos à palavra para responder essa pergunta. Porque nós temos o evento que vai fundar, vai inaugurar a Igreja de Cristo. Esse evento é um evento histórico e profético, especialmente, que é o Pentecostes. Então, no próprio registro em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver que havia partos, elamitas, e havia pessoas de Roma, havia romanos. Então, é tão importante nós entendermos que este local escolhido pelo Senhor para derramar o seu Espírito era uma cidade cosmopolita. Muitos comerciantes, viajantes estavam ali. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo, em torno de 120, muitos viajantes estavam ali de diversas localidades e que presenciaram aquele derramamento do Espírito, línguas repartidas como que de fogo e o importante, né? Cada um ouvia como que na sua própria língua. Então, Pedro, com a ousadia do Espírito, ele traz a primeira palavra, a primeira mensagem do Espírito Santo e, então, um grande grupo de convertidos de quase 3.000 almas. Dessa forma, então, nós podemos saber que o Evangelho, ele já se espalhou por muitos lugares, incluindo Roma, porque havia cidadãos romanos ali. Né? Agora, um outro fato que para nós é importante é que Paulo, na sua carreira apostólica, ele encontra com um casal que veio de Roma. É Priscila e Áquila. Éfeso, né? São grandes ajudadores de Paulo no ministério. Então, o encontro acontece mesmo em Corinto, não é? Porque eles foram expulsos de Roma pelo imperador da época. Então, viajam com Paulo para Éfeso e ali em Éfeso, Priscila e Áquila ficam enquanto Paulo vai retornar da sua viagem. Então, é importante nós dizermos que Priscila e Áquila já vinham desse resultado de uma congregação que havia em Roma. É muito importante esses fatos, porque sabemos que a doutrina ela foi dada por revelação, sem sombra de dúvida. Então, certamente, Priscila e Áquila já podiam passar para Paulo a realidade da igreja, né? Como eram as pessoas ali, como era essa cidade importante, porque falar de Roma na época, né, em que o apóstolo Paulo viveu, é falar de uma cidade como, vamos exemplificar, como Nova York hoje, né? Era o centro mundial. A estimativa histórica é que Roma tivesse mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, estamos falando aqui de 2.000 anos atrás. Então, isso para nós é importante, no sentido histórico. Agora, na questão da carta em si, também é importante nós mencionarmos aqui que o nosso objetivo é trazer a abordagem de história e geografia bíblica da carta aos Romanos, mas sem dispensar aquilo que já vem sendo trabalhado, porque a carta aos Romanos talvez tenha sido uma das mais comentadas em termos de livros, em termos de literatura, e podemos lembrar aqui Martinho Lutero, né? Então, um dos livros escritos por Lutero era o Comentário aos Romanos, uma grande base. Aliás, o texto lido aqui, ele foi usado foi vivido como uma grande experiência por Lutero, quando ele, na sua angústia de batalhar ou mesmo comprar a sua salvação, e de repente ele diz, né, na sua biografia, dizendo assim, como que se as letras saltassem
tomassem vida aos meus olhos. Então ele encontrou assim: o justo viverá da fé. Então, Calvino vai comentar. Outros, não é? Filósofos, teólogos de eras, mesmo antes, Agostinho de Hipona, e temos as referências de Tomás de Aquino e Karl Barth, que também é um teólogo do século XX, e escreveu volumes e volumes. Agora, nós vamos sempre resgatar aqui o que há de mais importante, a essência profética da carta. E como o pastor Ian disse aqui, uma carta muito completa, não é? Vamos aqui, então, entender que os temas principais dessa carta são graça e fé. São dois elementos fundamentais para o Evangelho e que não podem ser entendidos de outra forma senão por revelação. Então, Paulo, nós vamos nos deter aqui, né? Algumas propostas. Paulo vai escrever alguns capítulos endereçados àquela igreja que estava em Roma, que estava acostumada com a autoridade de um império, que absorveu uma cultura milenar de impérios anteriores, portanto, uma igreja que poderia sofrer muitas influências de muitas culturas e aquilo precisava ficar gravado nos corações, assim como gravado nos nossos corações também. O justo viverá da fé. A graça é a dispensação através da qual a igreja, não é? Ela é universalmente chamada e a salvação gentílica é instituída. Eu vou passar aqui, né, para os demais para continuarem os comentários a respeito da carta. Ainda é importante a gente comentar que essa igreja de Roma, como ela tinha uma doutrina e já era muito usada pelo Espírito Santo, porque nesse encontro lá em Éfeso, né, quando eles foram em Corinto, né, depois foram para Éfeso, e lá chega Apolo, que veio lá de Alexandria, do Egito, estava pregando sobre o Senhor, ele era judeu, mas tinha se convertido, também estava pregando ali. E resultado de João Batista, né? Eloquentemente. E aí Priscila e Áquila que vieram de Roma, e Paulo deixa Priscila e Áquila doutrinar, ensinar Apolo sobre o Espírito Santo e falar sobre a palavra, o que estava acontecendo, para ver como Priscila e Áquila eram muito espirituais e muito fortes, né? E eram de Roma. Então, Roma tinha uma igreja já bem doutrinada e bem conhecedora da palavra e muito usada pelo Espírito Santo. Pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor a todos. Como comentado, a carta aos Romanos foi escrita na terceira viagem, quando Paulo estava em Corinto. Passou 3 meses, né, nessa ocasião, mas foi suficiente para escrever, e ali moravam Priscila e Áquila, não é? Eles moravam ali em Corinto, deve ter dado informações. Mas eu ainda gostaria, antes de prosseguir, pedir aqui aos companheiros historiadores que falassem mais uma coisa. Olha só, a localização de Roma, embora que seja a cidade mais importante do Império, a sede do Império, ela ficava um pouco deslocada geograficamente em relação àquela região que nós temos muita afeição por ela, que é a região de Israel, não é? Mas o centro do governo de Roma, do Império Romano, estava na cidade de Roma. Pode dizer alguma coisa a esse respeito? É importante nós dizermos que, assim como o centro do mundo se tornou Roma, lembrar aqui, né, uma cidade que está
sobre, não é, cercada de 7 montes, não é? Sim. Nós temos o Monte Palatino, nós temos o Monte Esquilino, tem o Monte do Capitólio, e são 7 montes, irmãos, né, conseguem acompanhar também nas imagens, que estrategicamente uma cidade, não é, que tinha uma certa segurança, mas que para governar tantos quilômetros, como, por exemplo, até a região onde hoje nós conhecemos como a atual Palestina, a região da Palestina, mas até então era conhecido como Oriente Próximo, não é? Sim. Mas havia muitas estradas, e mencionamos em outros episódios, como, por exemplo, havia a Ápia, que cortava a região. Também, saindo de Roma, nós tínhamos a Via Ostia, né? Então, de forma que os irmãos também conseguem acompanhar algumas ruínas, né, no vídeo, e essas estradas foram construídas exatamente para dar um acesso facilitado a todos os territórios que eram dominados pelo Império Romano. Somando o sistema de governo. Exatamente. Através dos governadores das províncias. Não é? Exatamente. Eram instituídos, homens instituídos para isso. Lembrar que nessa proposta logística, tinha estradas, aí encontrou o oceano. Já havia um porto para, né, direcionar as pessoas em viagem até encontrar novamente o continente, mais uma estrada. E assim ia se sucedendo até chegar e instituindo pessoas. Vamos lembrar aqui, né, até mesmo de personagens do Novo Testamento, como os tetrarcas. Vamos lembrar de Herodes, por exemplo, não é? Acaba sendo, não é, uma dinastia, né? Mas eram instituídos homens procônsulos, eram autoridades colocadas nessas regiões e que tinham esse contato com o imperador. E dessa forma, as regiões eram governadas e deviam obediência, deviam impostos, taxas ao sistema romano. Perfeitamente. Então, dando continuidade aqui, obrigado. Paulo, interessante a forma como ele escreve. Como já dito aqui, ele nunca tinha ido a Roma. E ele escreve a igreja de Roma como se ele tivesse... Vou falar de outra forma. Parece até que ele foi uma espécie de intromissão num lugar que ele nem conhecia. Ele já chega apresentando o Senhor Jesus e dizendo que ele estava pronto para ir lá para anunciar o Evangelho. Mas o que acontece? Paulo teve uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não se pode falar. E o Senhor Jesus falou com ele e o comissionou para ser embaixador da sua igreja na terra. E a igreja do Senhor é uma só. A igreja fiel, ela é uma só. Então Paulo, ele se sentiu muito à vontade para usar algumas expressões que ele usou. Aqui está na palavra: servo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho. Estou pronto para anunciar o Evangelho. E, em seguida, ele começa a falar de alguns assuntos, até o assunto principal aqui, que é a fé, muito mencionada na carta, mas ele se dirige dando graças a Deus por esta igreja, da qual ele tinha informações, e se sentia também devedor a ela. Ele dizia, em outras vezes, ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu recebi uma missão da parte de Deus, e se vê no desempenho de Paulo que nem os perigos de morte, nem os perigos de prisão, nem os perigos das viagens o impedia de caminhar e chegar até o destino para o qual o Senhor mandou. E vamos lembrar também que Paulo, ele vai chegar em Roma depois. Primeiro ele escreve a carta na terceira viagem. A chamada quarta viagem, que foi a viagem em Roma, ele vai chegar em Roma depois. Mas durante as prisões que ele teve, espancamentos,
juntamente com essas prisões, o Senhor Jesus chega, fala com ele. Assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. Então ele tinha uma orientação do Senhor para ir a esta igreja. Como ele viajou o mundo inteiro daquela época. Bom, ele usa uma expressão muito interessante que está aqui no capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha a expressão que ele usou, porque isso já foi objeto de comentário e se vai voltar a comentar isso. Vem cá, o Novo Testamento foi só para os gentios? Não, o Novo Testamento foi para Israel, mas não só para Israel. Primeiramente para o judeu. Vou repetir o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui, nossos companheiros aqui, quando ele fala também do grego, ele se referiu ao mundo romano, né? Se referiu, porque todos falavam os gentios, né? Os gentios que falavam grego. Então ele acrescenta ainda que está pronto, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma expressão muito interessante, porque Paulo, que teve as revelações, ele sabia da questão de vida e morte, vida eterna e perdição eterna. Ele sabia, vamos dizer assim, da consistência do trabalho que ele estava fazendo. E nós também, quando anunciamos a palavra, precisamos ter esse entendimento que nós podemos tirar, através da palavra de Deus, que é o poder de Deus revelado, uma pessoa destinada à perdição eterna. E em seguida ele diz, porque nele, o Senhor Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Foi o texto usado aqui. Então, no primeiro capítulo, basicamente, Paulo, ele se apresenta e apresenta também, eles já tiveram uma experiência com o Senhor, mas ele apresenta o Senhor Jesus também. E diz que está pronto para ir lá e para entregar o Evangelho. Uma igreja que nem o conhecia, senão de nome. Não é? Ele nunca tinha ido lá. E o primeiro capítulo, ele se desenvolve nesta apresentação e Paulo dizendo que estava pronto para ir e anunciar o Evangelho aos romanos e que o Evangelho foi dirigido também a eles. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele começa a descrever a questão da posição do homem com relação a Deus. Ele começa dizendo que todos, se referindo especialmente aos gentios, aqui de forma genérica, aliás, são inexcusáveis diante de Deus. Ele começa dizendo isso, que o homem, ele não tem desculpa diante de Deus, que diante de tudo aquilo que Deus criou, a própria criação manifesta a presença de Deus. Então, ele começa dizendo isso, que o homem é inexcusável. E diz mais, porque nós temos os nossos critérios e costumamos fazer julgamentos. Mas ele se referia à própria lei, dizendo que quando nós julgamos alguma coisa, o fato de nós julgarmos não nos isenta de sermos julgados também. Não é? Ele diz que tu que julgas os que fazem,
estas coisas, eu vou citar algumas. Escaparás fazendo essas mesmas coisas? Então, vou ver se eu acho alguns. Diz aqui. Temos o verso 29, né? 29. Pode ler? Sim. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É uma lista grande, né? Uma lista grande. Interessante que, num verso precedente, ele diz que, como o homem mudou a glória de Deus por estas coisas perecíveis, Deus também os entregou a um sentimento perverso. Não é? Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e serviram mais a criatura do Criador, do que o Criador. A palavra também, na sequência, nesse bojo do assunto que está se falando, ele vai falar também da questão do relacionamento homem-mulher, homem com homem, ele vai falar disso. Mas é importante o que Paulo está ressaltando aqui, ele está mostrando que todos os homens são inexcusáveis. A palavra de Deus, ele não se dirige a um pecado especificamente, ele se dirige a um conjunto de pecados. Talvez um de nós aqui possa estar isento de 10 pecados, mas está envolvido em um pecado, pecou do mesmo jeito. Isso que Paulo está dizendo aqui. Que, portanto, nós somos inexcusáveis perante Deus. Ele vai dizer mais à frente que só há uma forma de justificação, que é o centro da palavra aos Romanos, que é pela fé no nome do Senhor Jesus. Que uma vez que nós não tínhamos como ter méritos, qualquer forma de mérito, para suprir o peso do nosso pecado, o próprio Deus pagou esse pecado por nós através do seu Filho. E nós que cremos nele, somos justificados. Mais adiante ele vai dizer o seguinte, que ele vai citar alguns personagens, por exemplo, ele diz que Abraão foi justificado pela fé, não é? Porque se alguém faz alguma coisa, aquilo que ele fez é reputado a ele como dívida. Você fez alguma coisa, você passou a dever. Mas aquele que não fez nada, mas crê naquele que pagou, está justificado. É isso que ele está dizendo na palavra de Deus. Então, portanto, nós chegamos a Deus pela fé. Pelas obras da lei ou por qualquer outro tipo de obra, ninguém chegou a Deus. Mas eu vou voltar aqui à palavra. Estava dizendo que o professor Vinícius leu uma lista de transgressões a Deus, mostrando que todos pecaram e que todos são inexcusáveis diante de Deus. E depois que ele diz estas coisas, ele fala que também os judeus também estão nesse rol. Eles também estão no rol dos pecadores e que também são inexcusáveis. E Paulo, de repente, ele diz assim, tem alguma vantagem em ser judeu? Ele diz que sim, muita vantagem, porque, afinal de contas, o evangelho, aliás, a palavra, primeiramente foi confiada a eles. Primeiramente foi confiada aos judeus. Então, sim, há a vantagem, porque Deus confiou a palavra inicialmente, primeiramente, a ele. E naquele verso primeiro que nós lemos, Paulo diz que vai anunciar o evangelho eterno,
primeiramente ao judeu, porque ele recebeu primeiro a palavra e dos judeus são as promessas, são os pais, são os concertos, o culto e toda a palavra de Deus, todos os fundamentos de Deus começam lá no Velho Testamento. Mas então o Senhor mostra que tanto o judeu como o gentio, eles são inexcusáveis e são justificados unicamente pela fé. Vocês querem fazer um complemento? Amém. O livro de Romanos, ele é tão completo, essa carta aos Romanos, que ele falou ali de Abraão foi justificado pela fé, ele fala que em Adão entrou o pecado. Sim. Em Adão entra o pecado, né, no homem e passou por herança para todos. Aí ele fala que através de Jesus vem a graça, vem a fé, vem a salvação. Eu vejo assim que o livro, ou a carta aos Romanos, ela tem uma explicação sobre o batismo que não tem em outro lugar, né? Em Romanos 6,4 diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, um pouco antes, ele diz assim que em Adão entrou o pecado no mundo e por herança foi para todas as pessoas. Mas agora, em Jesus vem a salvação, entrou a vida. E ele fala que no batismo, né, o homem ele é sepultado para este mundo e ele nasce para andar em novidade de vida, em uma nova vida. Então, esse versículo, Romanos 6,4, sobre o batismo, ele é muito importante para entendermos o batismo, né? Que o batismo é uma morte do velho homem e ali ressuscita o novo homem, agora salvo pela fé, o pecado ficou ali e agora veio uma nova vida. Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito completa quanto ao plano de salvação. A pessoa, lendo Romanos, ela entende o projeto de Deus de salvação. Hoje nós vamos ficar por aqui, já estamos adiantados no tempo, mas é só o início da carta de Paulo aos Romanos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Bem, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor. Paz do Senhor a todos.